Galera, vocês têm até o final do ano para exercitar aquilo que te deixa com mais dificuldade. Ondulatório é uma matéria light para vocês. Pode ter certeza, esse começo aqui de matéria nova, ela é super acessível. Não importa qual dificuldade o aluno tem em física, vai dar para começar bem aqui, ondulatória. Ondulatória começa com uma coisa perigosa, né? Porque estuda, é a parte da física que estuda as ondas. Só que um aluno leigo na física, que está iniciado na física há pouco tempo, quando a gente fala a palavra onda, vem na cabeça dele geralmente aquela onda do surfista. E é isso que é um perigo, porque onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio transportando apenas energia. Isso é que é o perigo, apenas energia. Transportando apenas energia. Quer dizer, cara, que se tu vê algum fenômeno na água que está arrastando, além de energia, está arrastando algum tipo de matéria, como por exemplo um surfista, já não é onda. A onda do surfista não é onda, porque ela arrasta o surfista e onda não arrasta a matéria, apenas energia. Quer dizer, cara, que se tu tá lá numa piscina com a água espelhada ainda, ninguém pulou na piscina ainda, então ela tava lisinha a água, lisinha. Aí alguém pulou na piscina, e aí formaram as ondinhas que começaram a ir para a direita com uma certa velocidade. Se tu tem uma rolha boiando na piscina, a rolha não vai para a direita, cara. A rolha sobe e desce e continua no mesmo lugar onde ela está. Faça o teste. Eu não acreditei quando o professor me falou isso, eu duvidei dele. Eu falei, que babaca, duvido. Primeira oportunidade que eu tive, eu testei e quebrei a cara pela 30ª vez. O professor estava certo e eu estava errado. Então, uma coisa que o aluno, eu só aprendi porque eu vi. Entendeu? Eu vi com os meus olhos, eu fiz o experimento na lagoa lá de casa e vi que o professor estava certo. Até então eu achava que ele era um babaca mentiroso. Certo? Então, algumas coisas na física tu tens que fazer para tirar dúvida. Senão tu vai sempre achar que a física é um grande delírio. Então, olha só que legal. Vamos dar nome aos elementos das ondas. Elementos. Tens que decorar alguns nomes aí. Esse pontinho que separa a região não perturbada da região perturbada é chamado de frente de onda. Frente de onda. Esse ponto mais alto que a onda atinge é chamado de crista. Esse tem o mesmo nome da do surfista, ó, crista. Esse ponto mais baixo que a onda atinge é chamado de vale. Se tu for criativo, né, dá para fazer as nuvenzinhas aqui assim, os passarinhos. E aí o riozinho vem por ali, né, tem as montanhazinhas. E aí o riozinho passa por ali, por isso que a gente chama de vale. Frescura, né? Tem um ponto de equilíbrio da onda, né, essa região onde era a superfície da água, caso esse desenho represente uma onda na água. Essa distância de uma crista até o ponto de equilíbrio ou de um vale até essa região de equilíbrio é chamado de amplitude. Como tu deves imaginar, a amplitude tem a ver com a energia que a onda transmite, né? Uma onda de grande amplitude na água a gente fica um pouco de receio, porque a gente sabe que ela pode causar bastante estrago. Um dos tamanhos mais importantes da onda é o tamanho que vai de uma crista até uma crista consecutiva, ou de um vale até um vale consecutivo. Esse tamanho é chamado de comprimento de onda, que nós vamos representar pela letra grega lambda. Comprimento de onda. Comprimento de onda. Agora uma coisa perigosa aqui sobre as ondas. Se tu está correndo do lado dessa onda, tu vai acompanhar essa crista que vai indo para frente, ó. Aí tu vai ver uma crista do teu lado, correndo e a crista, porra, essa crista está correndo do meu lado. Se tu está parado e vê a onda
passar, aí tu vê cristas e vales se sucedendo. Certo? Então quem está parado e vê a onda passar, vê a onda sacudindo. Mas quem está correndo do lado dela não vê a onda sacudindo. A crista só vai avançando com uma certa velocidade. Para quem está parado e vê a onda passando, vê ela sacudindo, ela é um fenômeno repetitivo. E todos os fenômenos repetitivos a gente calcula o período e a frequência. Lembra que nem lá no movimento circular uniforme. Período e frequência. Todo fenômeno repetitivo a gente mede o período e a frequência. Período é o tempo para completar uma oscilação. Período é o tempo para completar uma oscilação. Frequência é o número de oscilações efetuadas em uma unidade de tempo. Em uma unidade de tempo, em um segundo, em um ano, em um milênio, em uma unidade. Período é o tempo para completar uma oscilação. Frequência é o número de oscilações efetuadas em uma unidade de tempo. Eu já vi gente colocando lá, período é tempo dividido por número de oscilações. Número de oscilações. Frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo. Essas fórmulas eu não gostaria que tu ficasse viciado nelas, porque elas não serão fornecidas no vestibular. A única fórmula que o vestibular vai fornecer nessa parte é que o período é o inverso da frequência ou que a frequência é o inverso do período. Uma dessas duas eu garanto. Observe que pela própria definição, se tu pega o período ou a frequência dividida e passa multiplicando, período vezes frequência vai dar sempre 1. O período vezes a frequência de uma mesma onda tem que dar a unidade, tem que dar 1, senão tem alguma coisa errada. Até agora nada demais, cara. Te mostrei que onda não transporta energia, só transporta... não transporta matéria, só transporta energia. Te mostrei o que é crista, o que é vale, o que é comprimento de onda, o que é frente de onda. Te falei do período e da frequência. Bem light até agora. Vamos falar de uma parte que talvez seja a parte mais importante para as ondas. O comprimento de onda, cara, eu preciso que tu saiba reconhecê-lo num desenho da onda, mas eu preciso que tu saiba o que ele significa na prática. O comprimento de onda é a distância que a onda vai avançar ao completar uma oscilação. Quando a onda completar uma oscilação, ela vai ter se deslocado uma certa distância. Essa distância que ela vai se deslocar é o próprio comprimento de onda. Eu quero fazer essa observação que é fundamental para a gente desenvolver a primeira equação importante aí das ondas. Então, atenção. Comprimento de onda, que a gente usa a letra grega lambda para representar. É a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação. É a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação. Ou seja, se nós estivéssemos fotografando ondas na superfície da água, e uma onda está nessa situação. Quando ela tiver completado uma oscilação dela, a foto já estaria assim nessa situação. Quando ela completou uma oscilação, ela pegou essa distância aqui, que era o comprimento de onda, e avançou essa distância para frente. Um lambda ela foi para frente ao completar uma oscilação. O mestre Galileu Galilei nos brindou com a ideia de velocidade média, distância sobre tempo. Se eu te digo que a distância que ela anda ao completar uma oscilação é o próprio lambda,
E se eu te avisei que o tempo que ela demora para completar uma oscilação é o período, que a gente representa pelo T grandão, pelo Tzão, então eu posso dizer que a velocidade da onda é o comprimento de onda dividido pelo período. E já que a frequência é o inverso do período, eu posso reescrever essa equação para lambda vezes f, que é chamada de equação fundamental das ondas. Equação fundamental das ondas. Difícil fazer uma prova de vestibular que em algum momento a gente não tem que usar essa equação, a equação fundamental das ondas. Muito raro. Galerinha, deixa eu fazer um exemplo antes de avançar, porque agora nós vamos falar das classificações das ondas, que é uma parte relativamente tranquila. Mas antes disso, deixa eu fazer um exemplo rápido aqui para vocês. Ó. Uma onda com comprimento de 8 metros efetua 4 oscilações em 20 segundos. Determine período, frequência e velocidade. Período, frequência e velocidade. Poxa, eu não quero que tu fique viciado nessas equações toscas que não estarão no vestibular. Eu quero que tu saiba fazer regra de 3. Preciso que tu saiba disso. E preciso que tu entenda as definições de período e frequência. Se o cara disse que 4 oscilações demora 20 segundos, e se tu sabe que período é o tempo para dar uma oscilação, pronto, cara, faz uma regrinha de 3 bem boba. 4 vezes t é igual a 20, t é igual a 20 dividido por 4, t é igual a 5 segundos. Simples assim. Se o cara te pediu frequência, claro que se eu já tenho um período, né, eu simplesmente faço 1 dividido por 5. Mas para te estimular a fazer regra de 3, isso, é 1 aqui, uma oscilação. 4 oscilações, com essa letra também, né? 4 oscilações demorou 20 segundos. Quantas oscilações ocorrem em 1 segundo? Isso é frequência. É quantas oscilações ocorrem em 1 segundo. Tu vê, né, cara, regra de 3, pura e simples, para descobrir período e frequência. Simplificando, 1/5 como era esperado, ou 0,2. Hz é a unidade de frequência no sistema internacional, Hertz. Hertz. O cara que pela primeira vez fez uma transmissão de onda de rádio através do Oceano Atlântico. Tanto que as ondas de rádio eram chamadas de ondas hertzianas. São chamadas até hoje ondas hertzianas porque o Hertz foi o cara que criou artificialmente elas pela primeira vez. Artificialmente porque vocês devem saber, né, que as ondas de rádio existem na natureza. Existem estrelas como a nossa, por exemplo, que emitem ondas de rádio. E tem estrelas que emitem ondas de rádio e giram em torno de outras estrelas e faz a onda de rádio pulsar de uma forma que antigamente se achavam que eram alienígenas se comunicando com a Terra, né? Os astrônomos começaram a detectar uma onda de rádio pulsante em direção à Terra, uma onda de rádio alienígena que veio se comunicar com a gente. Aí eles viram que não eram aliens, eram estrelas binárias rotacionando uma em torno da outra. Que pena, né? Ou não, né? Tá, beleza, a letra A e a letra B morreu, calculamos o período e a frequência, ele quer a velocidade da onda. Aí é só fazer o veja o que uma lambda faz, que é como eu chamo essa fórmula. O lambda é 8 metros e a frequência é legal, né, Lambda? Veja o que uma lambda
assim, vamos lamber feridas. Não acho nada a ver, não. É nojento lamber ferida, só se for uma emergência, né? Vamos lamber facas, eu também já escutei. Vamos lamber facas. Aí eu inventei, vejo qual a lambida faz. Inventei não, né? Devo ter copiado de alguém. Muito bem, nada demais, né, galerinha? Só pra gente se familiarizando aí, aquecendo. Agora vamos lá, vamos começar a classificar as ondas. Vamos bater um papinho sobre os tipos de ondas que existem. Classificação. São várias as classificações. Vamos começar quanto à natureza. Quanto à natureza. Quanto à natureza, as ondas são chamadas de mecânicas quando necessitam de meio material para existir. Necessitam de meio material. Ou seja, se não houver sólido, líquido ou gás, ondas mecânicas não podem existir. Os exemplos são ondas em cordas. Ondas em cordas, sem a corda não existiria onda em corda. Ondas na água. Ondas na água. Um terremoto. O som talvez seja um bom exemplo. Sem sólido, líquido ou gasoso, o som, que é uma onda mecânica, não existiria. Resumindo, a onda mecânica ela é feita da agitação das partículas materiais que constituem o meio. Sem essas partículas vibrantes não existiria onda mecânica. Já as ondas eletromagnéticas, elas existem até no vácuo. Eletromagnéticas não necessitam de meio material. Não necessitam de meio material. E aí, cara, eu não queria que tu decorasse uma ou outra. Eu queria que tu soubesse a lista completa das radiações eletromagnéticas na ordem crescente de frequência. Ondas de rádio são as ondas eletromagnéticas de menor frequência. Micro-ondas já deu uma aumentadinha na frequência. Infravermelho, aquela radiação que todo o corpo emite, basta estar acima do 0 Kelvin. Luz, que é uma pequena faixa do todo, nós enxergamos uma pequena faixa do espectro eletromagnético. E se a luz começou com vermelho e terminou com violeta, então a próxima luz é ultra. Deixa eu colocar em preto essas próximas, porque elas são ionizantes, elas são perigosas. Ultravioleta, aumenta um pouquinho mais a frequência, raios X, aumenta mais um pouquinho a frequência, raios gama. Essas são as 7 principais radiações eletromagnéticas. Essas últimas são chamadas ionizantes, porque podem ionizar um átomo. Ionizar um átomo é deixá-lo carregado, cátion, um átomo positivamente carregado, excesso de prótons. Íon pode ser positivo ou negativo, né? O ânion seria o átomo negativamente carregado. O átomo negativamente carregado. Ionizante, então quer dizer que essa onda tem energia suficiente de arrancar um elétron desse cara. Começa a ficar perigoso, pode gerar alterações, genéticas no corpo vivo que recebeu essas radiações, que podem depois se tornar tumores, por exemplo. Mais para o final do curso nós vamos ver como é que gera cada uma delas. Vou explicar que essas aqui são geradas por correntes elétricas em fios condutores, que essas são geradas por válvulas eletrônicas especiais, que essa é gerada pela própria agitação dos elétrons em volta do núcleo atômico, que essa aqui também é gerada, essas três na verdade são geradas pelas agitações dos átomos, agitações dos elétrons nos átomos. Raio-X é gerada por elétrons de alta energia desacelerados abruptamente ao atingir placas metálicas.
E raios gama vou mostrar que tem a ver com processos nucleares, né? Fusão e fissão nuclear. Legal. Outra classificação muito importante das ondas é quanto à vibração. As duas classificações mais importantes das ondas são quanto à natureza e quanto à vibração. Não custa citar que as ondas eletromagnéticas, todas essas citadas, têm a mesma velocidade no vácuo, no nada. Se elas passeiam lá pelo vácuo do espaço sideral, elas todas têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. 300 mil km por segundo, né? A gente, na física, anota C igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é considerado o limite para qualquer corpo na natureza. Velocidade da luz no vácuo. Velocidade da luz no vácuo. Segunda classificação, então, mais importante das ondas é quanto à vibração. Quanto à vibração. Fala, meu amor. Já que estamos falando de raio, você viu que não pode colocar o celular no bolso? Na verdade, o fabricante do celular diz que tem que usar ele a, acho que 20 centímetros do rosto. Ontem passou uma reportagem bem interessante. Né? A gente já tem que questionar algumas coisas disso, né? Então tu vê, esse cara aqui, ele trabalha com ondas de rádio, basicamente, né? Que são as ondas de menos energia, certo? Porém, se nós colocarmos muita onda de rádio em cima de um corpo vivo, pode causar alterações neles, né? Pode causar alterações. Tem ainda pesquisa sendo feita sobre isso. Mas, por exemplo, se tu mora perto de uma antena, né? De uma rádio ou até de uma antena de telefone celular, tu vai estar exposto a uma quantidade maior de ondas de rádio. Só que aí um detalhe que a gente tem que pensar, né? Pô, se esse aparelho aqui que emite ondas de rádio, que são ondas muito menos perigosas do que as outras citadas, gera problema pra gente, então o que dizer ir pro sol, né? Que é uma bomba atômica explodindo na tua cara. Então também eu vejo um pouco de... É bom ser cauteloso, né, pô? A gente não sabe o que acontece quando a pessoa vive 100 anos do lado de um aparelho desse. Não existe ainda ninguém, né? É aquela história do açúcar. Eu já vi pessoas fazendo 100 anos comendo açúcar. Eu nunca vi ninguém fazendo 100 anos comendo adoçante. Logo, não vou usar adoçante. É uma coisa simples, né? É uma coisa óbvia. Eu não como adoçante, mas por quê? Porque me falaram que faz mal? Não só por isso. É porque eu me senti seguro em consumir um produto que tem poucas décadas de experimentação, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho muito plausível que tu não bote o celular perto de ti na hora de dormir, que tu não durma com ele aqui, que tu não bote na hora de dirigir ele entre as pernas, né? Só que se nós formos obedecer os fabricantes, tu não consegue usar o aparelho, porra, tem que usar no Viva Voz, porque ele não pode encostar na tua cabeça. Isso aqui é um crime, teoricamente, né, contra a tua saúde. Só que também não é bem assim, sabe? Porque se nós formos ter medo de ondas de rádio, pelo amor de Deus, né? Imagina teu forno de micro-ondas, é um reator atômico. Tu mesmo, né? Porque tu é um ser que emite infravermelho. Caralho, tu emite ondas mais energéticas que a do teu celular. Meu Deus, eu quero me afastar de ti. Tu imagina fazer amor com alguém que tem que encostar na pessoa. Que risco imenso. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Que o cara que entende um pouco de física básica, ele até fica preocupado com essa notícia, mas ele também vê que não é bem assim, né, cara? A natureza é radioativa, não se esqueçam, tem raios gama nos atingindo agora, da próprios átomos, porque dentre os átomos de hidrogênio que nos cercam aqui, um ou outro deles é trítio, um ou outro deles é deutério, que são átomos radioativos. Se eu pegar o contador Geiger agora, eu vejo ele apitando ali. Tu vê que loucura? Então a gente tem que ter um conhecimento físico justamente para não se desesperar nessa hora, né? Mas eu concordo contigo, tem que ficar ligado, dormir, né? Passar o dia todo com o celular no bolso não é a coisa mais segura do mundo, mas também existem coisas, né, mais nocivas, mais perigosas. Ótima colocação, perfeito momento para fazer essa colocação. Tem que ficar ligado sim, mas das ondas todas que nós conhecemos, né, aparentemente as mais inofensivas são as ondas de rádio. Mas pode dar problema sim, pode dar problema.
Ótima colocação, vamos que vamos. Quanto à vibração, duas classificações. Três, aliás. Transversal é a onda cujas vibrações são transversais à direção de deslocamento. Ou transversais. Pessoal, se a pessoa sabe o significado da palavra transversal e longitudinal, ela já sabe essa classificação, mas não custa reforçar. Transversais são ondas cujas vibrações são transversais à direção de propagação. Então, por exemplo, se eu sou uma onda, estou indo para lá, direção de propagação, horizontal. Se as partículas vibrantes que me compõem, a onda, vibram para cima e para baixo enquanto eu vou me deslocando horizontal, a vibração está numa direção transversal à direção de deslocamento. Aí a onda é dita transversal. Ondas cujas vibrações são transversais à direção de propagação. Exemplo: todas as eletromagnéticas. Todas as eletromagnéticas são transversais. Ondas na superfície da água, ondas na superfície da água e infinitas outras. Quando a gente vê a água sacudindo, ela sacode para cima e para baixo, enquanto a onda avança na horizontal, na superfície da água. As ondas que são ditas longitudinais, ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações são longitudinais. São ondas cujas vibrações são longitudinais. Para quem não sabe, longitudinal significa paralelo ao longo de. São ondas cujas vibrações são longitudinais à direção de propagação. Vamos aos exemplos. Primeiro, eu sou uma onda, estou indo para lá. Se as partículas que me compõem, vibrantes, vibram para frente e para trás, à medida que eu me desloco, aí tu percebe que a vibração é paralela, é longitudinal ao deslocamento. Aí a onda é longitudinal. Então, um exemplo mais clássico é o som. Som é um ótimo exemplo de ondas longitudinais. Ondas em molas podem ser longitudinais, ondas em cordas podem ser longitudinais. Agora cuidado, hein? Quando a gente fala de onda em corda, geralmente o aluno imagina a corda sacudindo para cima e para baixo. Eu posso pegar uma corda e começar a puxar ela e soltar ela, fazendo ela vibrar para frente e para trás. Eu tenho esse direito. Aliás, já que eu tenho esse direito, eu poderia muito bem pegar uma corda e começar a sacudir ela assim e assim ao mesmo tempo, fazendo um movimento bem doido assim, ó. Aí nesse caso, eu teria uma onda mista. Onda mista é aquela que tem pulsos transversais e pulsos longitudinais. Então tu vê, né? Uma onda pode ser mista, pode possuir pulsos longitudinais e transversais concomitantemente.
Outras classificações que não são tão comuns, mas não menos importantes, são, por exemplo, quanto à propagação. Quanto à propagação. As ondas são ditas uni, bi ou tridimensionais. Unidimensional. Elas se propagam em apenas uma dimensão. Por exemplo, a corda, né? A onda na corda, a onda só pode se propagar na direção da corda. Bidimensional. Bidimensional. Por exemplo, a onda na superfície da água. Ou nas superfícies, de maneira geral, né? Ondas em superfície se propagam na superfície. E uma superfície é bidimensional. Onda tridimensional. Tridimensional, ela pode se propagar nas 3 dimensões. O som, por exemplo, é uma onda tridimensional. Mesmo que houvessem alunos presos ao teto ou deitados no chão, né, todos escutariam a vibração que eu produzo com minhas cordas vocais, porque ela se propaga nas 3 dimensões. Uma outra classificação também que volta e meia aparece, mas é mais rara, é quanto à frente de onda. Quanto à frente de onda. Por exemplo, se tu for pegar uma corda, a região que separa a parte perturbada da corda da parte não perturbada é um ponto. Por isso que é frente de onda pontual, ou pontual. Se nós fôssemos olhar uma pedra caindo na água, de um lago ainda espelhado pela manhã, nós veríamos cristas. Aqui caiu a pedra, aí formou uma crista, aí daqui a pouco eu vejo um vale maiorzinho, e a crista. Então aqui a água ainda não está perturbada, e aqui a água já está perturbada. A região que separa a parte perturbada da parte não perturbada é uma linha, né? Então frente de onda linear. Já enquanto eu falo, as pessoas mais próximas de mim escutam primeiro do que as pessoas mais distantes, embora a gente não possa perceber isso, já que o som se propaga a 340 metros por segundo. Mas, se nós pudéssemos ver a região já saculejante do ar e a região não saculejante, nós veríamos uma esfera, uma superfície separando a região já atingida pelo som e a região não atingida. Então poderia ser uma frente de onda superficial. Quando a frente de onda é pontual, ela é um ponto, e um ponto só tem um formato de ponto, né? Com um tamanho infinitamente pequeno, como Euclides nos ensinou. Agora, quando for uma frente de onda linear, pode ser uma linha reta, pode ser um círculo, como nesse caso. Eu poderia deixar um tronco cair na piscina, né? E aí formaria frentes de onda retinhas. Então, frente de onda linear, reta, frente de onda linear, circular. Eu poderia ter uma frente de onda superficial plana ou superficial esférica. Mas os 3 classificações de frente de onda é isso aí. Também não se esqueçam, né, que um conjunto de ondas a gente chama de trem de ondas. Então, por exemplo, essas 3 ondinhas aqui, a gente poderia chamar isso aqui de trem de ondas. Trem de ondas. Trem é uma atrás da outra, forma um trem. Beleza, várias classificações das ondas. Agora que a gente já sabe que onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia, não transporta matéria. Sabemos que tem a crista, o vale, a frente de onda, o lambda, comprimento de onda, de crista até crista, de vale até vale. Ou, né, o famoso tiozinho do português, né? Aqui, isso aí é um lambda, né? Certo? Não precisa ir nem de crista até crista, nem de vale até vale. Ó. Basta eu sacar que a partir desse momento a onda vai voltar a se repetir. Isso é o comprimento de onda. Sabemos que período é o tempo que demora para completar uma oscilação, frequência é o número de oscilações completadas em uma unidade de tempo. E sabemos que o comprimento de onda é o quanto a onda avança ao completar uma oscilação. Isso nos permitiu chegar na equação fundamental das ondas. Veja o que uma lambda faz. Na hora de ver as classificações quanto à natureza mecânicas e eletromagnéticas, não necessito de meio material, necessito de meio material. Infelizmente, as explosões em Guerra nas Estrelas é bobagem,
porque o som não se propaga no vácuo. Mas obviamente ninguém veria um filme de ação mudo, né? Certo? Cuidado, se eu tenho duas naves no espaço sideral e o dejeto de uma delas atinge a outra nave, o barulho vai se propagar no interior da nave. O que não faz sentido é uma nave explodir no vácuo e tu escutar o barulho chegar pelo vácuo. Isso não faz sentido. Ondas eletromagnéticas não necessitam de meio material. Elas são formadas de campos elétricos e magnéticos se intercalando. E esses campos eletromagnéticos vibram sempre transversalmente a direção de deslocamento. Ondas de rádio, menor frequência, aumenta a frequência, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Os últimos três são chamados ionizantes e são perigosos, pois podem causar alterações importantes nos seres vivos, mutações. Só se dejetos, só se matéria oriunda da explosão viesse até ti e te atingisse. Né? Senão não poderia sentir nenhum impacto maior. Não se esqueçam que em física moderna nós veremos que a luz causa impacto na gente, tá pessoal? Quando a luz está acesa, os fótons batem na minha pele e geram pressão sobre a minha pele. Certo? Mas não estamos falando dessa pressão, estamos falando, né, da matéria que atinge a gente quando a gente acende uma churrasqueira, e aquele ar quente, né, bate na gente. No espaço nós não veremos isso, a menos que os dejetos da explosão nos atingissem. Quanto à vibração, as ondas são ditas transversais, transversal, perpendicular, né, a grosso modo, e as ondas são ditas longitudinais. Olha para a vibração e olha para a direção de deslocamento. Se essas direções são transversais, tu chama de transversal. Se é longitudinal, tu chama de longitudinal. Se tiver os dois pulsos ao mesmo tempo, ela é mista. E é daí que nós vamos começar a continuar a próxima aula. Certo, meus queridos? Obrigado pela passiva atenção. Não usem drogas, usem preservativo e até a próxima. Que viagem gostosa hoje. Oh, delícia.